E vamos falar com o historiador, professor também, Oliveira Neto, sobre as ações do Museu Histórico de Lucas do Rio Verde. Professor Oliveira, primeiramente, bom dia, obrigado por estar conosco nesta manhã de sexta-feira. Muito bom dia, João, bom dia a todos os ouvintes aí, é muito bom estar de volta, né, porque já falamos algumas vezes sobre história aqui também, e hoje é uma satisfação estar de volta aqui nos microfones da nossa Agro aí. Muito bem, professor, então, como que está sendo, né, a questão do Museu Histórico de Lucas do Rio Verde, o senhor que é curador, que é o responsável então pela manutenção, fala um pouco também para a gente sobre isso, né? Como tem sido a manutenção desde a inauguração do espaço que aconteceu em junho deste ano. Exatamente, tem sido um trabalho, João, muito intenso em termos de visitação. Nós estamos tendo 1000 visitas por mês. Eu sei que para muitos pode dizer, mas 1000 visitas também não é tanta coisa. É muita coisa, porque assim, eu falo das visitas que são registradas, né? Uhum. A pessoa que vai lá deixa o seu nome, porque tem muita gente que não deixa também. Mas e o trabalho principalmente com relação à visitação de alunos, cara, tem sido muito interessante, porque as pessoas querem conhecer um pouco da história, e ali tá, né? O museu como salvaguarda da história da memória do povo, recebe muito aluno, muitas escolas, e tem sido bastante efetivo, sabe? O número de pessoas, a movimentação, sempre agendando também visita para outras instituições, como é o caso de CRAS, o Clube dos Idosos tem ido bastante. Então, esse trabalho tem sido assim bem intenso, João, bem bacana mesmo. E claro, para idealizar e construir o museu, para chegar ao que é hoje o Museu Histórico, foram muitos desafios, muito trabalho e muita pesquisa, né? Além dos desafios, nós tivemos também essa coisa da falta de acreditar, né, João? Para fundar o museu, olha só, a primeira proposta que eu fiz para a fundação do museu foi em 2010. Eu cheguei em 2009, você lembra que eu vim para a imprensa e tal, e eu levei uma proposta para o prefeito Marino França na época. O Giroto era até o assessor de gabinete lá e me recebeu muito bem. O prefeito ouviu, gostou muito da proposta da criação do museu, porque quando eu já tinha criado, eu te mandei uma foto hoje para te ter uma ideia de quando começou a ser minha história com o museu. Eu trabalhei no rádio desde 1993, na Rádio Difusora Acreana, na época no Acre, que a rádio é de 1940, né? Sim. E a gente fundou um museuzinho lá, um patrimônio histórico do rádio, o Museu do Rádio, e depois vim embora, porque até por querer alcançar novos ares, né? E já tinha essa experiência, eu gostei muito da ideia da coisa. E quando cheguei aqui eu fiz a mesma proposta, né? O prefeito até enviou uma proposta pro Sicredi. Na época o Zé Melo era assessor de imprensa lá, me recebeu muito bem, mas a ideia não saiu do papel. Foi indo, não saiu do papel. Quando foi agora, eu refiz essa proposta para o prefeito Miguel, em 2021, vamos criar um museu, né? Já estava criado por lei desde 2005, e para você ter uma ideia, é longa história de museu, né? Que vem desde antes, já vem discussão sobre isso. Então o desafio foi muito grande, principalmente com essa relação também das condições, porque não existia previsão orçamentária para um museu, Lucas do Rio Verde. Aí tu imagina como é que é difícil. Tivemos que correr aí do zero, né? Mas olha, foi uma luta muito intensa, mas graças a Deus, agora esse ano de 2024 conseguimos, porque muita gente perguntava, Oliveira, isso vai sair do papel mesmo? Porque já teve muita gente que tentou fazer e nunca conseguiu tirar esse museu do papel, mas graças a Deus deu certo agora. O prefeito se empenhou, a vinda da secretária Luciana para a cultura também foi um grande reforço, e a gente conseguiu, né, fazer essa coisa acontecer, todos juntos aí, a cultura inteira trabalhando, todo mundo trabalhando, porque ninguém faz nada só, né, João? Tem que ter toda uma equipe, e conseguimos, graças a Deus, aí agora tem um memorial muito legal, e vamos construir, com certeza, daqui a pouco a gente fala sobre isso, mas um memorial muito legal para ir para a conservação da memória do povo luverdense, né? Justamente, falando sobre os acervos, né? Quais são os principais destaques entre os objetos, documentos expostos, como isso tem ajudado, né, a contar a história de Lucas do Rio Verde? Essa parte é muito interessante porque gera curiosidade, é a coisa que mais gera curiosidade, essa questão das exposições. Além das narrativas que a gente criou da pré-colonização, antes da colonização oficial da vinda dos colonos do Rio Grande do Sul, já tinha poceiros que chegaram antes, né, 76 e tal. E aí a gente começou a juntar peças, essas peças geram muita curiosidade, porque essas pessoas vieram e trouxeram alguma coisa sempre, né? Pra você ter uma ideia, hoje nós temos um livro de 1874, um livro que a família Lázari passou de geração em geração. As pessoas, você sabe que eu estou falando de 1874. O avô do senhor Saul Lázari,
já tinha esse livro, e esse livro vivia na família Lázaro, e até foi o material, porque você sabe que no passado não tinha material didático. A educação era feita de que forma? Quem tinha condição contratava um professor e ele ia dar aula para as crianças de forma manual. Os livros, inclusive, né, todos escritos à mão mesmo, né? E manuscrito. Então, nós temos esse livro de 1874, que é muita curiosidade, cara, de como era utilizado para aquilo. Nós temos hoje também uma coisa interessante que eu achei legal, tu falou aí, foi aqueles tachos de ferro, né? Aquelas panelas de 1903, cara. Curiosidade, as pessoas, mas como é que conservaram isso tudo, né? Mas o ferro daquele tempo, fundido daquele jeito, não tinha como acabar. Então tem muita peça legal, muita história, narrativas construídas, em que as pessoas vão lá e matam a curiosidade. É muito curioso. E a criançada então se amarra, né? Ao ver um aparelho de telefone que nunca tinha usado na vida, daquele tempo que rodava ainda, né? Essas coisas, o rádio antigo que usava-se. Muitas coisas que são peças que aguçam a curiosidade das pessoas. Isso causa, assim, um impacto legal, porque tem gente que vai lá também para rememorizar muita coisa da sua própria história, né, João? E algum plano de ampliar esse acervo? A população que ainda não contribuiu, principalmente os pioneiros, famílias pioneiras, podem ainda estar fazendo doações de objetos ou também memorizando de alguma forma a sua trajetória também na cidade? Isso. É porque assim, nós temos um espaço físico pequeno. Você percebeu que o museu mesmo, a gente já lidou com o museu tem que ser uma coisa imensa, né? Sim. Porque você tem muita narrativa que pode construir ali. Porque o museu não é só história, também tem arte, né? Galeria de arte tem várias narrativas. E isso a gente está tentando aos poucos, porque até para juntar peça hoje, a gente sabe que é difícil. As pessoas, elas agora, depois que a gente começou essa história de museu, começaram a perceber a importância daquilo que tinha. Sim. Eu lembro da história de São Cristóvão, quando estava fazendo esse trabalho de inventário participativo, uma pessoa tinha muita peça lá e eu também emprestava fazer exposição. Cara, muito legal. Quando eu limpei aquelas peças, nós limpamos essa peça, né? A equipe. E expôs, ele achou lindo. Cara, ele falou, meu Deus, eu tava jogando tudo fora, tava tudo enferrujado. Ele passou a mudar a ideia e disse, olha, agora eu não... ele até ia doar para o museu. Eu disse, eu não vou mais doar, porque eu quero também agora conservar a memória da minha família. Então você percebe que essa coisa, muita gente contribui também, a gente quer doar. Só que também as pessoas querem doar, João, uma coisa que não tem nada a ver com a história. O museu histórico tem que organizar seu acervo de acordo com a história. Aí te diz assim, Oliveira, tem uma TV lá de 90... Eu trouxe quando eu vim lá do Paraná, lá do Rio Grande do Sul, mas o que é que tem a ver com a história de Lucas? Não, só com a minha história. Eu falei, mas não dá, né? Então essas coisas não compõem nosso acervo. O que compõe é aquilo que fez parte da história, né? Mas a gente vai fazer ano que vem mais narrativas, juntar outras peças, como por exemplo, nós recebemos agora uma peça indígena, cara. Uma peça indígena da cultura Itaparica. Você não tem ideia. A cultura Taparica, a cultura indígena de, digamos, 10 mil anos atrás começou a cultura Itaparica. E você sabe que aqui nós temos um grande achado da canoa quebrada, que é dessa cultura. E esse pote foi encontrado no fundo do Rio Verde, agora em 2017, e o cara resolveu doar, e eu fui pesquisar, cara, uma coisa muito legal. Então gera curiosidade. Sim. E a gente está juntando essas coisas aos poucos também, né? E vamos continuar. Que bacana. Um exemplo também da cultura, a gente pega como exemplo a Associação Comercial Silvio, que tem no seu pátio hoje o primeiro motor gerador de energia em Lucas, que conta realmente a história de Lucas também através daquele olhar clínico da dificuldade que era, né? Então, esse motor, por exemplo, a gente tentou todas as formas aí, João, levar para o museu, mas não conseguimos ainda. Porque pelo tamanho? Tem um processo judicial. Ele faz parte de uma discussão judicial muito antiga, do tempo da Copé Lucas, e isso tá em justiça, cara, subjúdice, né? E a gente não conseguiu, mas a nossa primeira coisa que fizemos foi tentar levar aquele motor, que ele conta aquela história exatamente como ela realmente é. E é uma coisa muito interessante para conservar no museu, né? Estamos lutando ainda, né? Junto com a associação, o pessoal da associação tem interesse, mas os antigos donos, o pessoal, o antigo presidente da Copé Lucas não concordou. E isso, como está em questão judicial, a gente não pode meter a mão agora, né? Mas a intenção é conservar aquilo, viu, João? Que ele é uma peça fundamental. Muito interessante. E além disso que nós já falamos, é importante destacar para os nossos ouvintes, para quem nos está nos acompanhando, que o museu ele tem um viés importante de viabilizar o artista local. Gostaria que você falasse um pouco sobre a exposição, por exemplo, da artista plástica Lorena, né? E como surgiu essa parceria, essa garota especial aqui de Lucas do Rio Verde. Uma pessoa especial que, olha, João, está estudando primeiro ano C na Dom Bosco,
ela é aluna, inclusive, das escolinhas de cultura, né? Da cultura, da Secretaria de Cultura. Essa menina, rapaz, ela tem uma qualidade assim, ela com uma facilidade de expor aquilo que está dentro dela, sabe? Ela vê um desenho lá e já faz igual. Artista de ponta, criança muito especial realmente, e que a dona Simone, que é a homem do Bolso que trabalha com a gente lá, ela ia buscar da Dom Bosco uma exposição, que lá tem uma exposição muito antiga dos anos 90, que são animais empalhados. Você sabe que agora é proibido por lei empalhar animal. Então ainda existe várias serpentes, né, cobras de várias naturezas, insetos, borboletas e tal. A gente ia fazer uma exposição muito legal. A Simone achou bacana aquilo, foi lá buscar isso, e foi lá que foi conhecida a história da Lorena, né, que não deu para vir por causa do tempo, do período, e também as peças estão bem defasadas já. E aí não conseguimos essa exposição, mas aí tinha a Lorena, que com essa exposição muito bacana lá, a gente, vamos botar na vitrine, né? Então eles propuseram para que a gente pudesse trazer para o museu, foi feita essa parceria, o museu abriu as portas, a gente organizou direitinho a exposição e tá lá. E assim, cara, curiosa, né? Muita curiosidade legal. E esses artistas, e a gente tem esse dever, né, de também abrir esse espaço, porque lá é um local de visitação. Então o artista vai lá e expõe as suas peças, e a gente dá esse apoio, que eu acho que é muito legal para visibilidade, né, João? Justamente, né? E há projetos para o envolvimento de outros artistas de Lucas do Rio Verde? Todos que quiserem, inclusive nós estamos fazendo uma pesquisa agora, João, sobre os primeiros artistas aqui, os primeiros artistas plásticos que tivemos aí nos anos 90. Você sabe que Lucas foi destaque no Mato Grosso nos anos 90, cara, com essa coisa da arte plástica, mas parece que sumiu, né? E a gente até fez uma pesquisa legal, tem muitos artistas que ainda estão por aí, que às vezes estão desmotivados, outros que não estão mais trabalhando na área, mas a gente sabe que quem quiser, cara, é só ir no museu conversar, que a gente vai ter essas exposições temporárias, né? E pode expor essas peças aí, que é uma coisa boa. E já, claro, planejando para 2025, quais são os próximos passos do Museu Histórico? Existe algum planejamento especial para o próximo ano? João, o museu é uma coisa muito louca, porque o museu é uma ciência, né? Museologia é uma ciência, igual é a história, igual a geografia, igual a biologia, igual é o rádio, a comunicação. E isso aí, cara, não para. E aí nós temos aqui uma ideia principalmente, um dos principais trabalhos que vamos fazer esse ano é um arquivo. Daqui a pouco alguém chega no museu, vai querer conhecer a história de uma escola, de um posto de saúde, vai ter que ter tudo isso, né? Das praças públicas, de cada monumento que a gente já fez. Então, assim, é muita coisa para fazer. Tem muita necessidade, tem todos os inventários das comunidades que a gente precisa manter e fazer, continuar construindo. Então tem muito o que fazer, muita coisa bacana aí, muitas narrativas novas a ser construídas, né? E aí, João, a gente sabe que essa coisa do museu, essa história do museu, como eu estava te falando, por que é necessário fazer? Em 93 já se falava, né, nessa coisa de produzir um museu. Aí a gente percebe que hoje, com essa construção, a gente precisa dar esse afinco, né? Incentivar mais, construir mais, produzir mais. Vai ter muita coisa bacana para os próximos anos aí. E com certeza, gostaria que você falasse um pouquinho do seu olhar clínico em relação ao papel do museu no fortalecimento da identidade cultural e histórica de Lucas do Rio Verde, o olhar de um profissional. Já virou até uma moda dizer que uma sociedade ou uma nação que não tem história, não tem memória, né? Que não tem memória, que não tem história, não tem futuro. Então, assim, o museu, ele é o salvaguarda, né, dessa identidade. Porque cada vez que as pessoas vão lá, quer ver um negócio? Uma senhorinha veio lá de Primaverinha agora essa semana, eu me lembrei, tu falou isso aí, eu lembrei agora. Ela chegou ali e começou, cara, a falar sozinha, mostrando um ferro de passar a brasa. Ela dizia, olha, aqui colocava brasa assim, carvão dessa forma, balançava assim, as máquinas de costura. Então as pessoas se veem do museu, né, João? E esse museu, como é que a pessoa vai construir a identidade cultural? Isso é uma questão de tempo, muitos anos de muito acontecimento para poder acontecer. Você veja, hoje nós temos uma comunidade que foi, Lucas do Rio Verde, foi formado por uma sociedade sulista, né? Mas já temos o nordestino, que já tem muita história aqui. Essa junção do nordestino, toda a região do país tem gente. Acho que Lucas do Rio Verde é a única cidade que tem gente de todos os estados do Brasil. Imagina até do Acre, né? Que sou eu. Então, da Bahia. Justamente. Então a gente percebe, João, que essa identidade vai se formando com o tempo, né? E o museu, ele conservando essa memória, ele está conservando essa identidade. Por exemplo, cadê a comida típica de Lucas? Ele não tem uma comida bem típica, né? Mas está em produção. Então tudo isso vem com o tempo e o museu vai conservando isso, vai mostrando, vai construindo nas pessoas o direito de resguardar valor.
Cara, isso é muito legal. E eu digo sempre, o museu é o principal salvaguarda da memória do povo. E isso é o que faz a diferença para construir uma identidade cultural forte. Justamente, né? A cidade, ela precisa ter a sua identidade, precisa salvaguardar essa identidade. Essa identidade. Você percebe, quando tu fala em Bahia, que é o nosso companheiro da Bahia, tu lembra logo de quê? Vai lembrar da capoeira, vai lembrar das coisas antigas, vai lembrar de muitas coisas, enfim, tem tanta coisa, como o Rio de Janeiro lembra do samba, lembra do carnaval, lembra do futebol. O Brasil é assim. Então nós precisamos manter e também construir, porque com o tempo nós vamos ter uma formação de identidade, mas essa formação só vem a partir de quê? Dessa junção desse passado com o presente e com o futuro, né, João? E o museu tem o papel de fazer isso. Antes de encerrarmos então o nosso bate-papo, estamos chegando no final do ano e certamente muitas pessoas vêm para Lucas do Rio Verde. Como que fica então o horário de atendimento, o atendimento do museu nesse período que é crucial também para o conhecimento da nossa história? Ô João, a gente já identificou que o museu é mais visitado sábado e domingo, por incrível que pareça, cara. Semana quase não tem ninguém, mas sábado e domingo assim bomba, né? A gente tá recebendo pessoas da Itália, da França, já veio gente aí de Portugal, vem visitar a família, né? E vem conhecer. Assim como também você disse, eu vejo o pessoal do sul, daqui a pouco do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Norte, enfim, de qualquer lugar do Brasil, e também quer conhecer a história de Lucas. E a gente vai manter esse museu aberto. Vai, lógico que ninguém é de ferro, né, de aço, e vamos ter que o ponto facultativo do dia 24 a 25 vai dar uma parada, e 31 em primeiro. Mas, porque até a meio de semana, né? São meio de semana, quase não vai ninguém. Porém, sábado e domingo vai continuar, segunda, terça e assim vai. Então não vai parar, vai ter bastante visitação, com exceção desses 2 dias, né? 31 em primeiro e também 24 e 25 vamos ter que cumprir com aquilo que diz a regra, né? Bacana. Oliveira, a gente agradece a sua participação e claro, em outros momentos nós voltaremos a conversar sobre o museu, sobre a história de Lucas do Rio Verde. Que você tenha um ótimo dia e muito obrigado. Muito obrigado, a gente fica grato aí, o Claudio, e também a todo o pessoal da rádio. Um grande abraço, a gente se fala, já estamos aí. 102 em pauta. Patrocínio Agrobágio, a sua concessionária John Deere. Novo Tempo, juntos para o novo por você. E Fert Rio, distribuidora de produtos agrícolas e consultoria técnica. Uma parceria que dá certo.